Nesta lição, eu vou dedicar um tempo para falar sobre como iniciar e como terminar histórias. Depois de definir sua estrutura de atos e ter uma boa ideia de como sua narrativa vai se desenrolar, é fundamental que tanto a abertura quanto o encerramento da sua história sejam eficientes e adequados ao que sua narrativa se propõe. Então, vou comentar sobre algumas características que fazem uma boa sequência de abertura e um bom encerramento. Para essa lição, continuaremos a usar a tira Questio, escrita por mim, além de exemplos variados de outros autores. Lembrando que Questio está disponível completa para baixar nos materiais complementares dessa aula, mas as de outros autores eu infelizmente não posso disponibilizar por questões de direitos autorais e porque eu também não quero tirar o ganha-pão de nenhum autor, assim como eu não gostaria que tirassem o meu. Mas eu recomendo que leiam e busquem esses exemplos aqui de outros autores que eu mostrar não só nessa lição, mas em todas as aulas desse curso. Vamos pensar então em como vamos criar uma sequência de abertura para sua história, porque essa é, pelo menos para mim, talvez a parte mais importante. Por que ela é a mais importante? Porque é por onde sua história começa. Eu sei que parece uma resposta idiota, mas eu juro que não é. A sequência de abertura é o primeiro contato do leitor com a sua história. Então, se você não capturar o interesse dele ali, as chances de que ele nem vai continuar lendo todo o resto são grandes. Aqui eu quero deixar bem claro que por sequência de abertura eu não estou querendo dizer página de abertura. Pode ser que sua sequência de abertura tenha só uma página. Aí elas são a mesma coisa. Mas sua sequência de abertura pode ter duas, três ou até mais páginas, dependendo da história. Nesse exemplo aqui da minha tira Quest, a sequência de abertura dura, na verdade, duas tiras. Ou você poderia dizer que dura duas páginas. Mais para frente, nessa mesma lição, eu vou retomar essa questão de número de páginas. O que você precisa ter em mente de mais importante ao criar sua sequência de abertura é: ela deve mostrar ao leitor que tipo de história ele está prestes a ler. É por isso que muitas vezes uma história de super-heróis já começa com uma batalha ou com uma cena de perigo, para mostrar o tipo de história que a pessoa vai ver. Numa história de terror sobre um assassino serial, é comum ver a sequência de abertura sendo a morte da primeira vítima ou de uma das vítimas do assassino, para que a gente tenha bem claro a atmosfera do filme, o tipo de ameaça que o protagonista vai enfrentar, o ritmo e assim por diante. Numa história de ficção científica, a sequência de abertura pode introduzir o mundo da história e deixar bem claro que estamos visitando uma outra realidade. Quest abre com essa sequência que se desenrola como um mistério para já colocar o leitor no conceito da história. Sua sequência de abertura não precisa ser com o protagonista ou com o vilão, mas tem que ser com alguém ou com algum incidente que tenha uma certa importância na história. Pode ser a vítima que chamou a atenção do protagonista policial, pode ser o ataque de um supervilão que vai ter consequências mais adiante para a história. Sei que parece meio bobo dizer isso, mas se a sua sequência de abertura é ótima, mas tem pouquíssima relevância para o que acontece no resto da história, por que ela está lá? Lembra do que eu comentei na outra lição sobre a arma de Chekhov, mas que também vale aqui. Se a cena não tem nenhuma relevância, por que ela existe? Em Quest, os personagens que abrem a história não são os protagonistas, mas são relevantes. E a sequência basicamente nos mostra o incidente que servirá como o MacGuffin da história. Ou, se quiser entender o MacGuffin como objeto, ou a sequência de abertura basicamente nos introduz o MacGuffin, o objeto que servirá de MacGuffin. E também, outra coisa que pode parecer boba, mas é importantíssima. A sequência de abertura tem que apresentar uma ideia fechada. O que eu quero dizer com isso? Pensa na sua sequência de abertura como baseada em torno de alguma pergunta. Por exemplo, o que vai acontecer com uma pessoa que está sendo perseguida por um homem misterioso? A sua sequência de abertura tem que terminar respondendo essa pergunta de alguma maneira. Ela será atacada? Ela será morta? Ela será surpreendida ao perceber que o homem misterioso era o seu marido, que estava na verdade querendo fazer uma surpresa? Ou vamos descobrir que a mulher pensava que estava sendo perseguida, mas não havia ninguém ali? Vamos voltar para a sequência de Quest. A partir do momento em que acontece aquela explosão no terceiro quadro da primeira tira, a pergunta passa a ser: o que foi essa explosão? Essa pergunta é respondida ao final da segunda tira, que encerra a sequência de abertura. Mas note que a resposta não precisa ser uma resposta direta.
O leitor fica sabendo apenas que aquele objeto é o provável responsável pela explosão, mas não sabe que objeto é esse. Ele não precisa saber, pois esse mistério é justamente o que vai motivar a história. E isso é muito importante ficar claro que quando eu falo em uma ideia fechada e em responder uma pergunta, isso não significa que você precise entregar os mistérios da história na sua sequência de abertura. E quantas páginas deve ter sua sequência de abertura? Bom, teoricamente, quantas páginas você quiser. Mas na prática, você tem que levar em consideração que a abertura tem que ser algo que prenda o leitor do início ao fim, quase como se a sequência inicial fosse ela mesma uma micro-história dentro da sua história. E quanto mais páginas você dedicar, mais difícil vai ser manter o interesse do leitor, ou continuar mantendo o interesse do leitor numa mesma sequência. Lembra daquilo que eu falei, que eu sempre falo, falei várias vezes dessa aula, da lei dos retornos diminutivos. Vale também para cenas muito longas. Chega um momento que o leitor quer ver outras coisas, quer ver mais do mundo e assim por diante. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tamanho de qualquer cena, mas aqui especificamente nós estamos falando da nossa sequência de abertura. Nessa página da minha HQ Sarjeta do Terror Transição, a sequência de abertura tem só uma página com 4 quadros. Foi só o que eu precisei para introduzir a história, né? Para iniciar a história. E também tem o seguinte, essa história ela tem só 10 páginas. Se eu fizer uma cena de abertura com 3 páginas, por exemplo, 30% da minha história vai ser abertura. Então isso é algo que tem que ser levado em consideração. Se a sua história é curta, não dá para fazer uma sequência de abertura com muitas páginas. Se a sua história é curtíssima, tem uma ou duas páginas, a sua sequência de abertura vai acontecer em talvez um, dois, três, quatro. Agora olha esse outro exemplo. É de uma HQ francesa que saiu nos Estados Unidos com o nome de Beautiful Darkness e foi publicada no Brasil com o título de Aurora nas Trevas. A sequência de abertura tem 6 páginas e tem um bom trabalho de ir construindo suspense e trabalhando a curiosidade do leitor até a revelação final dessa sequência. E aqui vai uma dica bem valiosa que essa sequência de abertura dá. O autor, obviamente, sabe que 6 páginas para uma sequência de abertura pode ser bastante coisa e bastante desgastante. Então, o que ele faz é, ao invés de fazer uma sequência girar em torno de uma única pergunta até o final, ele reseta a pergunta a cada nova página, gerando uma nova pergunta e mantendo o interesse do leitor. A pergunta da primeira página, por exemplo, é: por que a personagem está atrasada? A segunda página traz a pergunta: o que é que está caindo na cabeça dos personagens? A terceira página nos convida a perguntar: onde estão os outros? A quarta página traz a pergunta: onde o personagem está? Notem que até agora a localização dos personagens ficou totalmente vaga, e isso é proposital. A quinta página nos introduz um elemento totalmente inesperado dentro do que foi apresentado até ali e que faz a gente perguntar: que diabo de mundo é esse que a personagem e os personagens vivem? E a sequência de abertura fecha com uma página que responde a maioria das perguntas, mas deixa outras perguntas em aberto. Eu quis mostrar esse exemplo página a página porque esse é um dos pontos onde escrever uma HQ se diferencia de escrever um filme, por exemplo. Uma sequência de abertura de um filme acontece direto, sem interrupções. Numa HQ, nós temos numa HQ impressa principalmente, nós temos uma troca de uma página para outra, o que causa uma certa interrupção, uma quebra, digamos assim, na sequência. Uma quebra que não existe no audiovisual, num filme ou numa série de TV, num episódio de uma série de TV, a não ser as quebras dos comerciais quando a série passa na televisão mesmo, né? Então, pensar numa sequência de abertura para sua HQ é pensar na sequência como um todo, mas também lembrar que ela vai ser formada por páginas, se ela for mais longa que uma página, que ela vai ser formada por páginas e que cada página precisa por si só reter a atenção do leitor, porque de uma página para outra vai haver a interrupção de passar de uma página para outra. É a própria natureza da mídia. Então aqui vão algumas dicas para você que está começando. Use poucas páginas, não mais que 3. Quanto menos páginas usar, menos você precisa se preocupar em manter a atenção do leitor na abertura. Claro que isso também diminui o espaço que você tem para
a abertura propriamente dita, então tem que ficar de olho nisso. Termine cada página com algo que mantenha o leitor curioso ou crie uma nova pergunta na cabeça dele. Por que o personagem estava dirigindo tranquilamente na rodovia e começou a acelerar loucamente do nada? E aí você responde essa pergunta na próxima página ou até o fim da sequência. Tenha em mente a ideia de que HQ é uma mídia visual. Pense em cenas que visualmente deixem o leitor curioso para ver mais. Olha aqui o exemplo de Question. Minha sequência de abertura tem 2 páginas e na primeira eu apenas jogo o incidente e deixo o leitor curioso para seguir lendo o resto. E também é interessante, se sua sequência de abertura tem mais de uma página, pensar na primeira página como uma página de abertura. Como é a primeira coisa que o leitor vai ver, é interessante dar um pouco mais de atenção para ela. Você pode querer usar uma splash page, por exemplo, ou vários quadros, tanto faz. Tudo depende da história que você está contando. Mas pense na página de abertura, né, na primeira página, como uma espécie de abertura da sua sequência de abertura. Agora, algumas coisas que eu sugeriria evitar. Querer explicar tudo na abertura. Essa sequência de abertura só precisa colocar o leitor dentro do mundo e convencer ele a seguir adiante. Isso não significa ter que explicar tudo de cara. Aliás, não explicar e criar o suspense, criar a expectativa, levantar questões, normalmente é muito mais eficiente. Criar uma sequência que não condiz com o clima do resto da história? Não. Se a sua HQ é um terror psicológico, não tem por que a sua abertura ser uma sequência de ação com pega de carro. Se é uma história de romance, não tem por que começar com um assassinato. Mesmo que esses sejam elementos ou momentos da história, pensem sempre se esses elementos vão informar o leitor que tipo de história ele vai ler. Lembre sempre disso, a abertura é o começo, é quando o leitor vai entrar no clima da história. Não dá para criar um clima na abertura e o resto da história ser outro. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se o leitor não conseguir dar sentido ao que está acontecendo logo na abertura, ele dificilmente vai continuar lendo. O que eu quero dizer é, não crie uma sequência onde você tem uma perseguição de carro e ao mesmo tempo em que o motorista está no celular recebendo a notícia da morte de alguém, ao mesmo tempo que ele precisa achar um código de computador de bordo do carro que ele vai perseguir, que vai liberar os códigos nucleares. Se foque num único objetivo. O homem está dirigindo em alta velocidade porque sua esposa está grávida. O objetivo é chegar ao hospital o mais rápido possível. Um homem misterioso está perseguindo uma mulher. O objetivo do homem é chegar até a mulher, ou da mulher é escapar do homem. Mas o foco é uma coisa só: uma pessoa perseguindo outra. Dica de ouro: o sucesso de uma sequência de abertura está na simplicidade como ela se desenrola. A execução pode ser super complexa, mas a ideia básica deve ser algo simples, especialmente se você ainda está no começo. E uma última dica. Sempre que estiverem em dúvida, peguem uma HQ que vocês gostem, né, basicamente do mesmo gênero ou do gênero parecido com aquilo que vocês estão escrevendo, e analisem a sequência de abertura dela. Quantas páginas, o que acontece, como mantém o leitor interessado, etc. Isso ajuda muito a destravar coisas no nosso cérebro quando a gente está bloqueado. Mas não é só saber começar essa história que é importante. Saber como terminar também é fundamental. Quantas vezes você já viu um filme ou leu uma HQ que estava curtindo um monte e aí chega no final e. Decepcionou? É claro que o que define um final como bom ou ruim é bem mais complexo do que seguir uma lista de coisas a fazer. Não vai só depender do tipo de história, como também vai depender do próprio leitor, do espectador, porque muito da arte também é subjetivo. Então, como chegar a um bom final para sua história? Bom, eu não sei qual é a sua história, mas eu vou dar 3 dicas aqui que eu acho que vão ajudar. São dicas amplas que são boas referências para tomada de decisão, independente do tipo de história que você está escrevendo. A primeira dica é: o final tem que ser importante no sentido emocional. O que está em jogo na sua história? O que está em jogo no clímax? É o fim do mundo? É o filho do protagonista que foi sequestrado? É a carreira do protagonista que está na reta? As melhores histórias têm como âncora do clímax o valor emocional. Por valor emocional, aqui eu quero dizer algo que é interno, não externo. Sim, o mundo pode estar prestes a acabar, mas quantas histórias você já viu por aí que são assim?
Por que esse fim de mundo em particular importa? Mais uma vez, eu vou pegar um filme de super-herói como exemplo, Guerra Infinita. Nele, o futuro do universo está em jogo, de metade do universo pelo menos. Mas não é só no universo que estamos investidos emocionalmente. Estamos investidos emocionalmente no destino dos personagens que acompanhamos durante 20 anos do universo cinematográfico da Marvel. Então, o que realmente conta pra gente é ver o que o Thanos faz com Visão, como ele obriga, digamos assim, a Wanda a ter que sacrificar o amor da vida dela para salvar o universo. É como temos que ver os personagens que gostamos um por um desaparecendo. E é como nós temos que ver os personagens que não sumiram se sentindo derrotados. Guerra Infinita não termina bem. Termina com os heróis perdendo. Mas é um final satisfatório, porque é emocionalmente satisfatório. Question não é nem de longe tão dramático quanto Guerra Infinita, mas é sobre duas pessoas com crenças diferentes que precisam aprender a trabalhar juntas. Então o encerramento tem que levar isso em consideração. Como o clímax resolve essa diferença de mentalidade emocionalmente falando? Outra coisa que é importante no final de uma história é dar uma conclusão ao tema. O tema é a alma da estrutura da história. É ele que direciona todas as decisões do autor. Mas uma história que simplesmente joga um tema na narrativa e não explora, não vai ter tanta graça. E se você vai explorar um tema principal na história, em algum momento você vai ter que dar uma resposta satisfatória sobre para onde essa exploração levou. Pode não ter levado a nada, mas que esse nada seja o resultado da exploração no decorrer da história. Por exemplo, na minha HQ curta Sargento do Terror Transição, ela é sobre o futuro onde o último policial, a última filósofa do mundo tem que entender por que a inteligência artificial que controla tudo começou a matar pessoas. É uma história que explora não só o medo das mudanças, mas a dinâmica de uma mudança. Então, em algum momento, essa exploração precisa ter uma conclusão. Mudança é boa? Mudança é ruim? Ou não? Ou é possível determinar alguma dessas coisas? Essa é uma das respostas possíveis para a história, mas a história vai ter algum tipo de resposta. Uma história não precisa terminar com uma resposta binária do tipo bom ou ruim, sim ou não, bem ou mal. Acabou ou começou. Ela pode terminar de forma ambígua, como é o caso da minha HQ. Mas, independente disso, o clímax e também o desfecho, enfim, né, o final dessa história como um todo, é o resultado da exploração do tema no decorrer da história. E o mesmo vale para Question. Aqui eu estou mostrando uma das tiras do clímax e a última tira, que encerra a história. No clímax, os personagens têm que lidar com o fato de um deles ter sido pego de refém pelo vilão. A última tira nos mostra o ponto em que esses personagens chegaram depois de tudo que passaram juntos. Eles se entenderam? Algum deles mudou de mentalidade? Ou chegaram num consenso? A resposta para essa pergunta é a conclusão da exploração do tema que é possível que duas pessoas que pensam tão diferente um do outro trabalhem juntos e consigam respeitar um ao outro? E isso nos leva à última dica, que também talvez seja a mais relevante. O final de uma história tem que parecer inevitável. Mas o que isso quer dizer? Muitas pessoas se concentram na ideia de que o final de uma história tem que ser inesperado. E até aí tudo bem. Finais inesperados são legais, se bem feitos, é claro. Mas se ser inesperado fosse o que importa, não teria um monte de história aí com finais previsíveis e que a gente continua adorando mesmo assim. Por que isso acontece? Porque o final pode ser inesperado, mas ele ainda tem que ser. Ele ainda tem que parecer o único final possível para aquela história, baseado em tudo que a gente viu até ali. Isso é o que eu quero dizer com inevitável. Se o leitor terminar uma história e pensar que havia outros finais possíveis, outras coisas possíveis, ele provavelmente não gostou da história ou, no mínimo, não se conectou tanto a ela quanto você esperaria. Eu vou dar um exemplo de uma HQ que eu adoro, O Reino da Manhã. Eu não vou detalhar o final aqui, mas envolve um Superman absolutamente frustrado com o fracasso da sua missão de vida e sem saber o que fazer. E a partir daí, ele decide jogar toda a sua frustração contra aqueles que jurou defender. E cabe ao protagonista da história, um ser humano comum, fazer o Superman ver além da sua fúria. É um final dramático, trágico até, para uma história de super-herói. Mesmo que acabe numa nota mais otimista do que parece pelo que eu comentei. Mas, dado tudo que a história apresentou e como a história se desenrolou, não faria sentido que tudo acabasse bem do nada.
todo mundo desse as mãos e saísse cantando em direção ao horizonte. Criativamente, aquele não era o único final possível. O autor poderia ter pensado em outros finais, mas é um final que parece inevitável. E quando ele parece inevitável, ele parece uma consequência natural do que aconteceu na história e acaba sendo um final satisfatório. Inquest. Bom, Inquest, se tudo deu certo e eu fiz meu trabalho direitinho, o leitor vai terminar de ler e pensar que aquele final também era inevitável. Espero que você leia a história do começo ao fim e possa conferir por si mesmo se eu fui bem sucedido nessa empreitada. E aqui vai um exercício muito bom para reforçar o aprendizado dessa lição. Lembra do exercício da primeira lição, que você teve que organizar de forma linear e não linear a história do leite? O que acha de pensar numa sequência de abertura e um desfecho para essa história? Não se preocupe em fazer os quadros ilustrados, tá? Você pode apenas escrever a sequência em texto mesmo, como se fosse um livro. É um exercício só para você. E não precisa ser nada longo também, apenas que seja uma abertura que pareça adequada para a história e um desfecho que tenha as características que eu comentei aqui. E com essa lição, encerramos a aula 4 do nosso curso. Se você estava se perguntando quando é que a gente vai finalmente começar a falar especificamente de narrativa de quadrinhos, pode comemorar. Agora que você já tem uma boa ideia da produção narrativa de uma forma geral, chegou a hora da gente se aprofundar nos aspectos da narrativas que são exclusivos dos quadrinhos. E é isso o que a gente vai começar a ver na próxima aula. Te vejo lá.